Olá, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por mais um dia, estarmos rezando juntos. Louvado seja Deus por isso. Então, nesse compromisso de rezarmos por nossos parentes, amigos já falecidos, que possamos nos comprometer mesmo, Mesmo que sejam orações simples, mesmo que sejam pequenas obras do nosso dia a dia, colocar intenção, rezar por essas almas. E se nós fizermos nossas obras, se nós rezarmos nossas orações com um coração verdadeiramente confiante na misericórdia de Deus, sabendo com quem nós estamos falando, que é um Deus infinitamente muito maior que o nosso pecado, com certeza Ele olhará com misericórdia para nós e olhará com misericórdia para aqueles as quais nós estamos rezando, E também, claro, Ele nos dará muito mais graças, nos dará muito mais capacidade para a gente ser generoso, para a gente poder, claro, ser muito mais imitador de Jesus Cristo. Então, meu irmão, vamos iniciar esse quinto dia com as nossas orações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, responde às orações que dirigimos a Ti todos os dias deste mês, pela consolação de nossos irmãos falecidos. Dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas no purgatório enviarão a Ti por nós, para que a partir de agora obtenhamos através delas as graças que Te pediremos. Então, nesse quinto dia nós falaremos sobre os sofrimentos. Como é esse sofrimento? Como é essa punição que as almas elas estão acometidas lá no purgatório? É um fogo verdadeiro. A grande tradição da igreja nos diz que as almas só são admitidas na morada da glória depois de terem sido purificadas pelo fogo. Obviamente não se trata do inferno, que nunca se extingue o seu fogo. Esse fogo só pode ser os do purgatório. Esta é a posição unânime de todos os grandes doutores da igreja. Santo Agostinho, São Tomé o chamavam o suplício do fogo. A palavra basta para fazer estremecer, estar inteiramente no fogo, um fogo ativo e penetrante, que atinge o íntimo do ser, que tortura cruel. O fogo material age apenas sobre o corpo, e quão horríveis já são seus efeitos. Quem conseguiria segurar carvão quente na mão por um minuto? Mas o fogo do purgatório age sobre a alma, atinge a inteligência, a memória, a sensibilidade, todas as faculdades são apreendidas e penetradas diante dessa tortura que mal podemos imaginar e que tantas vezes merecemos por nossas faltas diárias. Nos perguntamos, quem dentre nós será capaz de viver nesse fogo devorador? Imagina almas que recebem no seu julgamento a missão de ficar ali, a pena de ficar ali no purgatório por 100 anos. Almas como nós vimos nos relatos da aparição de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos, almas que vão ficar até o final dos tempos, até Jesus voltar, se, claro, nós não rezarmos por elas, se nós não apresentarmos intenção e indulgência plenária por essas almas. Pensar almas que receberam como penalização de seus pecados, e olha, não pecados graves, elas irão para o céu, mas ficarão nesse fogo eterno até o último dia. A gente, só de imaginar o fogo, já percebe o quão doloroso é isso. Imagina um fogo que arde na própria inteligência, na própria memória, na própria capacidade de querer Deus, e vai purificando aquela alma. Mas sim, é um sofrimento, sim, é uma verdadeira purgação. Meu Deus, salva-nos do fogo do purgatório. É o sopro da justiça de Deus que o inflama e mantém. Não atua como um elemento, mas como instrumento do poder divino, purificando as almas sem destruí-las. O fogo deste mundo não é nada comparado ao do purgatório. O fogo deste mundo é um presente da providência, o do purgatório uma criação de sua justiça. Não, disse São Tomás, as fornalhas mais ardentes, os fogos mais ardentes, aos quais os mártires foram condenados, são apenas uma ligeira sombra em comparação com as chamas devoradoras do purgatório.
Esse fogo, acrescentou um santo padre, é em tudo semelhante ao do inferno, menos em duração. As penas desta vida, quaisquer que sejam, não podem ser comparadas com as do purgatório. Quem seria tão desumano de não ouvir os gritos desoladores desses seres infelizes, que do fundo de sua prisão, queimando noite e dia, imploram por ajuda, imploram por nós, para nós, ajudá-los? Quem, sabendo disso, não elevaria cotidianamente sua prece para essas almas, e principalmente se foi entes queridos? A gente sabe que quantos de nossos entes queridos morreram até unidos a Deus, mas tinham várias imperfeições. E por que não rezarmos? Por que não continuarmos amando-os, rezando por eles? Esse fogo, acrescentou um santo padre, é em tudo semelhante ao do inferno, menos na duração. Quem está no purgatório tem a esperança de sair dali. Isso é o que consola aquela alma que aceita se purificar. A alma no purgatório, ela está de fato fiel a Deus, ela não se revolta, mas ela sabe que aquilo dali dói, aquilo dali de fato é necessário para ela poder sair dali, né, daquele estado de purificação e ir para o céu. Quem seria tão desumano então de não rezar por essas almas, né? Pense com seriedade, tome as suas decisões. O venerável Kostka, jesuíta polonês, viu aparecer uma alma do purgatório cercada de chamas e se lamentando aos gritos. Ele lhe perguntou se esse fogo era comparável ao da terra. A alma respondeu que o fogo da terra, comparado ao do purgatório, era um vento suave. Mas o religioso, tendo dificuldade de acreditar, disse-lhe que gostaria de sentir o ardor se fosse possível. Ah, respondeu a alma do purgatório, o homem ainda vivo não dá conta de sentir nem mesmo parte desse ardor. No entanto, para se convencer, estenda sua mão e você terá uma ideia. Stanislas Kostka estendeu a mão e o falecido deixou cair uma gota de suor. A dor foi tão grande que o venerável soltou um grito e ficou inconsciente, como se fosse morrer. Imediatamente os monges vieram correndo. Quando ele voltou a si, perguntaram-lhe o porquê dessa dor repentina e do choro. Ao relatar o evento, todos se encheram de temor e decidiram multiplicar suas penitências, suas orações, fugir dos prazeres do mundo e relatar essa maravilha em toda parte, a fim de afastar dos fiéis o terrível fogo do purgatório. Esse santo então viveu ainda 1 ano depois disso, sempre sofrendo as agudas dores de sua ferida, que não se fechou. Outro padre, o padre Ferdinand de Castile, relata outro fato que ocorreu no convento de São Domingos, na Espanha. Nesse convento vivia um dominicano muito virtuoso, unido em amizade com o pai franciscano, não menos santo. Muitas vezes falando sobre os mistérios da vida após a morte, prometeram a si mesmos que não se esqueceriam um do outro depois da morte. Foi o franciscano quem morreu primeiro. Logo após sua morte, ele apareceu ao dominicano. Depois de cumprimentá-lo carinhosamente, ele lhe disse que ainda tinha muito a sofrer por coisas leves, não espiadas. Para estimular seu amigo a trabalhar para sua libertação, ele o fez ver as chamas que o devoravam. Nada na terra, disse ele, pode lhe dar uma ideia do calor desse fogo. Quer uma prova? Colocou a mão em uma mesa e sua mão afundou através do material. Esta mesa testemunha do incêndio do purgatório ainda é mantida em Zamora, cidade lá na Espanha, onde aconteceu esse milagre. Ouça o que Santa Catarina de Gênova nos disse em sua biografia. A partir deste amor divino, surgem da alma certos raios e chamas ardentes, tão penetrantes e tão fortes, que parecem capazes de aniquilar não apenas o corpo, mas a própria alma. Se isso fosse possível, esses raios operam de 2 maneiras. Uma é a purificação e outra a destruição. Este é o efeito do fogo nas coisas materiais. A diferença é que a alma não pode ser aniquilada em Deus, mas apenas em seu próprio ser.
Quanto mais se purifica, mais se aniquila, e finalmente tudo é purificado em Deus e para Deus. O ouro, tendo 24 quilates, não pode ser mais modificado, não importa qual seja o fogo que lhe consome. O que pode ser consumido nele é apenas sua própria imperfeição. É assim que o fogo divino opera na alma. Deus a mantém no fogo até que toda imperfeição seja consumida e já não haja mais queima, já não haja mais dor. Ele devolve a cada alma a sua pureza total de 24 quilates, de acordo com o grau de cada uma. Quando está purificada, permanece inteiramente em Deus, sem nada que lhe seja próprio, e seu ser é em Deus. Uma vez que Deus tenha trazido de volta a si a alma purificada, essa alma, não tendo mais nada para ser consumido, não pode mais sofrer. Nesse estado de pureza, a alma não pode mais sentir nada além do fogo, do amor divino, da vida eterna, sem vestígio de dor. Sem vestígio de dor. Esse é o fim, esse é o objetivo do purgatório. Fazer com que a alma, ela, diante do fogo do amor divino, ela não esteja apegada a outras coisas, não se distraia, mas verdadeiramente ame completamente, sobretudo, o seu Senhor. Essa é a nossa verdade de fé. E para muitos que se escandalizam, né, ou talvez não acreditam, não querem acreditar, que de fato esse dor seria tão potente assim, esse fogo seria tão devastador assim, a ponto de deixar uma ferida em um homem que durante o quanto ele estava vivendo ali, aquela ferida nunca se curou, ou um fogo que só daquela alma, né, que apareceu ali, por graça de Deus, ter colocado a mão sobre a mesa, a marca daquela mão ficou gravada em fogo. Muitos não acreditam que esse fogo de fato seja tão ardente, porque não entendem que Deus, ele é Deus. À medida que a gente vai crescendo nessa proximidade de Deus, vai conhecendo de fato quem é Deus, não porque a gente tem uma inteligência que inventa quem é Deus para nós, não, mas porque nós de fato conhecemos esse amor de Deus por nós. E nós, quando temos esse processo de amadurecimento, a gente naturalmente vai percebendo que um pecado que seja venial, ele é uma ofensa a Deus, que ele é eterno, e na sua eternidade ele é amor. Toda ação, por menor que seja, que não venha do amor, ela vai ser uma ofensa a Deus, e vai precisar de fato ser justificada diante da eternidade de Deus, a imensidão desse amor que está sendo prejudicado ou ofendido pelos nossos pecados. Então que tenhamos essa certeza, meus irmãos, o menor pecado que seja, ele não é digno do cristão. O pecado não foi feito para nós. E nós, quando principalmente nos permitimos pecados leves, mentiras leves, ofensas, brincadeiras, né? Muitas vezes preguiças ali momentâneas ou momentos de gula, que talvez não sejam nem graves, mas por não querermos nos purificar nessa vida, tomar a nossa cruz aos ombros e seguir Jesus, e olhar para quem? Para o crucificado, aquele Deus que tão grande se fez homem, tão pequenino, mas morreu na cruz por amor de mim. Quando nós não olhamos para a cruz, principalmente para o crucificado, nós esquecemos que esse Deus, ele é muito grande no seu amor. E o pecado que eu faço e permito na minha vida, ele é uma ofensa muito grande a esse amor. Aí a gente vai entendendo. E assim, não que eu entenda, meus irmãos, mas é que a gente vai com certeza entender muito mais à medida que a gente estiver mais santo. E santidade nada mais é do que estar unido a Cristo, estar imitando esse mesmo Jesus, que pediu para sermos perfeitos, como Pai, e ninguém pode ir ao Pai senão através de Jesus, senão através daquele olhar sincero, da minha miséria diante da misericórdia daquele crucificado, e sabendo que Ele é o Deus vivo, que me perdoa, que me ama, que tem misericórdia para comigo, e claro, também tem misericórdia para com as almas dos fiéis falecidos. Tenhamos essa certeza. O menor pecado que seja vai gerar consequências muito graves, e esse fogo será muito penoso para nós. Que fujamos dele, nos tornemos santos, nos convertamos o quanto antes, busquemos a Deus, e principalmente essas almas que lá já estão possam receber nossas orações. Imagina, nossa obra de misericórdia para com elas.
Isso também vai ser um canal de graças para a nossa própria vida. Façamos nossa oração, meu irmão, minha irmã, desse dia, para finalizarmos esse momento. Ó meu Deus, quanto temor tenho de seu fogo divino, quando me lembro da minha vida sensual, dos meus inúmeros pecados, do pouco que fiz pelo Senhor. Tem piedade de mim, Senhor. Mas também tem piedade das almas dos meus irmãos que me precederam na eternidade e agora estão sob o domínio da sua justiça. Ó Jesus, sê favorável e coloca-os junto a ti na morada da glória, que eles possam descansar em paz. Assim seja. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Fiquem todos com Deus.